Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar na posição confortável, que possamos alinhar nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta, emanar uma chuva de paz, de bênçãos, para que todos nós possamos nos reconhecer como irmãos que somos todos nós e assim vibrar paz, amor, saúde, e assim possamos aos poucos evoluir em conjunto, que possamos iluminar a mente de todos aqueles que contribuem para o futuro da nossa humanidade e que possa transformar seus pensamentos, que possamos emanar muita paz para todos eles. E nesse clima de paz, de amor, de boas vibrações, que possamos inspirar a mente do nosso palestrante, Gabriel Duarte, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Parábola da Figueira Seca. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Jacobo, sou jovem espírita e hoje eu vim falar um pouco sobre a parábola da figueira seca, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciar os trabalhos, vamos fazer uma oração, uma prece de agradecimento. Então vamos fechando os olhos, vamos respirando, entrando em conexão com a espiritualidade maior, agradecendo ao COFA a oportunidade de apresentar, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade da vida, pedindo a Jesus que ilumine todos nesse momento de carnaval, aos jovens que vão para os encontros espíritas de todas as religiões. Pedindo a Jesus que ilumine todos que vão para o carnaval, todos os jovens que vão para os retiros, encontros espirituais, iluminando todos os centros espíritas, aqueles que estão trabalhando ou não, enfim, Senhor, iluminando toda a humanidade, o planeta Terra, as pessoas que estão desencarnando e chegando já para ajudar nesse planeta de regeneração. Bom, e antes de dar início à explanação, vamos ler um pouco sobre uma passagem da parábola da figueira seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, porque seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Bom, essa passagem, ela traz uma narrativa simples de um ocorrido em relação à figueira seca, e que, diferentemente da parábola do bom samaritano e de outras parábolas, ela é uma parábola curta, mas que traz muitos ensinamentos
em relação à fé. Bom, mas o que será que Jesus, por Moguel e Amor, ele queria nos ensinar em relação a essa parábola da figueira seca? Bom, Jesus ele utilizou muito em suas parábolas e ainda utiliza de uma linguagem simbólica. Simbolismo esse que acaba por recalcar um pouco sobre como as pessoas são em analogias a figueiras. Então, como as relações humanas, elas acontecem no simbolismo de uma figueira. A figueira no Evangelho de Jesus, ela é a reclamação simples de um ser humano. Então Jesus ele faz essa simbologia em relação ao ser humano e suas atitudes atualmente na Terra. Então quando a figueira ela não aparece com frutos, Jesus ele vai falar muito dessas pessoas. Quem são essas pessoas sem frutos, essas figueiras sem frutos? São as pessoas que só têm a aparência religiosa, que só têm um discurso bonito, ou às vezes que tem a falta de vivência no bem. Não pratica a caridade, não pratica os ensinamentos do Cristo. E quem seriam essas pessoas, essas figueiras com frutos? São justamente as pessoas que praticam a caridade, o perdão, a humildade, o amor ao próximo e assim por diante. Trazendo assim a reflexão de que o Cristo ele não busca apenas palavras, ele busca apenas ações com outras pessoas, ações para com o próximo. Trazendo a relação também com o segundo mandamento do Evangelho, que é justamente o amar o próximo como a si mesmo. Bom, e além dessa analogia, quando Jesus ele vai falar um pouco sobre a figueira seca, ele também traz um ensinamento em relação à fé. Então a fé é a fé verdadeira, a fé que transforma, a fé que age. Então ele vai dizer aqui, tem de fé em Deus. Então ele fala muito no poder de acreditar. Então tudo que é feito com fé acontecerá. Essa fé que Jesus tanto fala, até na parte da comparação entre o grão e o mostarda. Então Jesus ele vai dizer em um dos termos, vou ler um pouco desse texto, disse-lhes eles, pois, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele fazerá o mesmo. Então também tem essa comparação, como Jesus fala sobre essa fé, que essa fé mesmo do poder da fé, que mesmo do tamanho do grão de mostarda, a gente consegue que essa fé seja, os acontecimentos com essa fé, eles sejam realizados, eles sejam, e partindo adiante a gente também tem essa fé como uma responsabilidade espiritual e individual. Será que eu estou fazendo as coisas com fé? Será que aquilo que eu estou fazendo com a fé está correto? Prosseguindo, nós vamos para uma parte também de interpretação da figueira seca. A figueira, muitas pessoas acham que ela sofre, até Pedro mesmo acha que essa figueira ela sofreu uma maldição. Mas ela não sofre uma maldição, ela sofre apenas uma consequência dos frutos que ela não produziu. Então a gente linka um pouco com a lei do progresso, que ela vai falar que o espírito que não consegue progredir em sua caminhada, ele acaba estagnando, ele acaba sofrendo pela sua imaturidade. Então, o livro dos Espíritos, ele vai esclarecer que o espírito que não frutifica, ele vai estagnar. Então se ele não progredir, ele vai acabar estagnando, ele jamais regrede, ele só para naquele ponto e depende somente dele para que ele progrida. Bom, e quais seriam esses caminhos para a progressão?
a reforma íntima, o autoconhecimento, o pensar em si. Então, como que o autoconhecimento ele vai agir? A parte do autoconhecimento, ela age muito mais sobre aceitar que nós estamos nesse planeta de provas e expiações para progredir, para melhorar o que está de errado. Que se nós acreditarmos que nós somos perfeitos, nós nunca vamos conseguir evoluir. Aquela pessoa que imagina, eu sou perfeito, eu não tenho nada, eu faço tudo certo, ela nunca vai progredir, porque ela não olha para dentro de si e vê, poxa, eu estou errado, eu preciso fazer isso para consertar esse ato. Eu preciso melhorar mais o meu íntimo, o meu interior. Então, para a progressão, nós vamos continuar a leitura. E aí nós temos, a figueira que secou é o símbolo do que apenas aparenta propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem quando pré-trucadas algo de substancial para os corações. É de perguntar que proveito tiraram delas o que as escutaram. Parte da explicação do Evangelho, ela traz um pouco sobre as pessoas que falam, que apenas aparentam a propensão para o bem e que não nada de bem produzem. Então ele vai chamar a atenção para a realidade das pessoas que falam muitas vezes doçuras, muitas coisas boas e que no final não praticam nada senão do Evangelho. E aí nós vamos um pouco para uma parte do Evangelho, que é a afabilidade e a doçura, em que eles falam que não basta que o lábio destile leite e mel, pois o coração nada tem com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Jesus ele fala nesse trecho que é justamente linkando com a parábola da figueira seca, né? Ele vai falar que as pessoas que falam sobre a afabilidade e a doçura, as pessoas que de fato falam sobre o bem e que não praticam, ela está sendo uma pessoa hipócrita, ela está sendo essa figueira que não produz frutos. Justamente porque os bens que ela tanto fala não está sendo praticado. Então não basta muitas vezes que o nosso lábio, que as nossas falas elas sejam doces, se o nosso coração não está condizendo com aquilo que está sendo falado. Continuidade ao ensinamento do Evangelho, seguindo o item 9, simboliza também todos aqueles que, tendo meio de serucas, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, o que às mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldes de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas aquelas raízes. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Jesus ele vem chamar a atenção justamente agora às instituições que também não fazem nada para com o próximo, para com os ensinamentos da moralidade dele. E é a partir daí que ele também vem falar que essas doutrinas, essas casas espíritas que muitas vezes não praticam o bem de forma verdadeira,
muitas vezes praticam o bem de forma com interesse, elas serão reduzidas, cairão reduzidas a nada. Então ele vai justamente falar sobre a árvore no sentido também das instituições espíritas e não só do ser humano em si. E não só as instituições espíritas, mas também outras instituições que não utilizam os ensinamentos do Cristo, que não seguem os ensinamentos do Cristo e que não põem em prática e que serão fechadas ou reduzidas a pó, como diz o Evangelho. E dando um esclarecimento de que esse reduzidas a nada, levando em consideração a época de Jesus, ele falava com pessoas que eram ignorantes, que eram brutas. Então, para que de fato a mensagem fosse passada, ela tinha que ser de fato na raiz, tinha que ser na ferida, tinha que ser na brutalidade. Então, esse reduzidas a nada é para dar um susto. Bom, dando seguimento, já no item 10, o Evangelho nos fala: médios são intérpretes dos espíritos, suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos. Multiplica-se em número, para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudicial, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, dando-se são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Bom, e o Evangelho ele vem nos falar que a mediunidade ela é uma coisa sagrada, né? Então ela é um dom, ela é uma semente, trazendo para a analogia da figueira, que ela é plantada no ser humano e que ela precisa ser cultivada, que ela precisa ser tratada como um dom que de fato seja usado somente para coisas boas. Bom, e então a partir daí, se não for cultivado, se não for praticada de forma benéfica, se não for usado para de fato fazer o bem, ela se torna uma semente, uma figueira seca. E como a gente vê em muitos casos em que essa mediunidade ela é utilizada para o mal, em que muitas vezes a pessoa fica obsidiada, em que o dom ela é retirado da pessoa. E vem a analogia da figueira seca, uma vez que as pessoas utilizam desse dom de forma errada justamente para se autopromover, muitas vezes cobrarem desse dom, muitas vezes utilizarem de forma errada. E a partir daí, vamos ao encerramento dessa explanação, justamente com essa reflexão de o que nós estamos fazendo hoje para sermos figueiras produtivas, o que estamos fazendo para sermos de fato bons frutos, para termos bons frutos. Vamos entrar em conexão novamente com o mundo espiritual,
agradecendo a Deus, aos espíritos superiores, a Jesus, ao Evangelho, aos ensinamentos do Evangelho, pedindo ao anjo Ismael que ilumine nosso planeta nesse momento de festa, de carnaval. Ilumine os espíritos que estão chegando ao mundo de provas e expiações. E os que estão retornando, Senhor, que eles retornem para as escolas espirituais, para os hospitais, para os educandários, dependendo da evolução de cada um. E para encerrar, nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. E muita paz a todos. Queremos agradecer por essas maravilhosas contribuições e reflexões, sempre à luz da nossa doutrina espírita. Muito obrigada, Gabriel. E muito obrigada a todos aqueles que nos acompanharam. Não esqueçam de curtir e compartilhar essa página, compartilhar essa palestra para que alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada a todos e até a próxima.